E Elio, vários profissionais, enfim, vão para a Europa, muitas vezes não têm sucesso e acabam retornando para o país natal. Não foi o seu caso, né, como você mesmo disse. Mas eu queria saber, na verdade, que você falasse um pouquinho sobre a receptividade a você e como você fez, eventualmente, para contornar algum tipo de resistência, até para que as pessoas conhecessem propriamente o seu trabalho. Você disse que foi referendado por alguns atletas para integrar o departamento profissional de clubes importantes da Europa, mas como é que se deu esse processo efetivamente? Você encontrou algum tipo de barreira, algum tipo de preconceito, ou a integração não foi muito positiva, os profissionais de lá foram muito abertos à sua forma de trabalhar? Como é que se deu esse processo e essa integração com os profissionais europeus dessa área de gestão técnica de campo mesmo? Isso o que eu vivenciei lá na Europa e o que eu percebi, ela tem uma variabilidade muito grande dos profissionais aqui do Brasil que vão para a Europa. Eu vou dar alguns exemplos, né? Tanto na área da fisioterapia como da preparação física. Alguns fisioterapeutas brasileiros que foram trabalhar com alguns jogadores na Europa e eles tiveram a oportunidade também de trabalhar no clube ou ter um acesso, né, à questão da comissão técnica do clube, fizeram algumas coisas que talvez não deixaram uma boa impressão naquele clube. E isso você sabe que as comissões vão, elas saem, depois as pessoas permanecem no clube, haja visto os doutores, massagistas, e etc. E outros profissionais não. Outros profissionais que foram em alguns clubes já deixaram uma excelente impressão. Então, quando eu cheguei num determinado clube, ou quando fui prestar um serviço num outro clube, então teve esses dois lados. Um, que as pessoas que estavam lá adoravam o brasileiro que deixou as portas abertas, etc. E no outro já tive uma restrição muito grande. Então isso, logicamente, que me provocou até o ponto de eu ter que mostrar o meu trabalho, mostrar meu caráter, né? Uhum. Na verdade, eu tive que abrir as portas novamente. Então aí sim eu tive mais restrição, mais dificuldade. Mais especificamente no Schalke, e mesmo lá no Lyon, são duas faces, né? Lá no Lyon, no primeiro momento que eu comecei a desenvolver o trabalho, alguns os jogadores começaram a ter vamos dizer assim, um retorno, né, daquilo que eu estava colocando para eles naquele determinado momento. Começou a ter uma certa inveja, né, de alguns profissionais do clube que até então estavam deixando a desejar. E, logicamente, que existe muito aquela questão, né, que você chega num determinado local, você quer mostrar bastante seu trabalho, só que eu acho que a gente tem que ter muita... partir realmente do que o futebol nos mostra, né, que é com humildade, com simplicidade, né, qualquer lugar você ter essa conotação para que você saiba o momento de você ocupar seu espaço, o momento de você falar, o momento de você tomar uma atitude mais séria, né? O momento de ser flexível e etc. Então, esse ciúmes que foi colocado pelo que eu percebi de alguns integrantes lá da comissão técnica do Lyon, isso por um momento prejudicava, mas por um outro momento também, como os resultados estavam acontecendo, e eu participei de épocas boas, sou ex-campeonato, mas eu participei de 2 campeonatos lá, foi muito interessante. E depois de lá eu fui para o Le Mans como fisioterapeuta e preparador físico do Grafite e do Túlio, e também do zagueiro Paulo André do Corinthians. Então lá, especificamente na fisioterapia, os profissionais lá não aceitaram tanto e tal, a tal ponto de, eu acho que fica até interessante colocar, após uma cirurgia do Paulo André, eu estava no hospital
fazendo um atendimento dele num período noturno, e quando chegou o profissional do clube, nós percebemos isso e eu tive que pular pela janela do hospital, ainda bem que era baixo lá, né? Então eu peguei e saí e enfim, essas coisas que acontecem lá fora só me motivaram. Por um outro lado, no Schalke já foi ao contrário. Eu fui lá para fazer um trabalho preventivo com o Lincoln, depois já comecei a fazer com o Bordon, trabalhei com o Curani, e com outros. E depois de 2 meses de trabalho, inclusive que eu estava lá no Le Mans, eu estava lá no Schalke, e aí foi interessante porque os alemães assim, me acolheram muito bem e tudo que eu fazia eu mostrava para o treinador. E o treinador, ele gostou muito daquele trabalho que eu estava desenvolvendo. Então, quando acabou o campeonato alemão, o treinador chegou com o presidente e fez um convite se eu gostaria de trabalhar no Schalke. Eles chegaram a conversar, então isso foi muito gratificante no momento. Então, depois das férias, eu voltei como fisioterapeuta, né, fazendo a transição. E aí, depois de 3 meses, foi até interessante, o preparador físico deles teve um problema lá familiar, alguma coisa assim, precisou se ausentar alguns dias. E o treinador chegou e perguntou se eu conseguiria fazer um aquecimento para os atletas. Eu peguei, me lembro que por 3 dias eu dei o aquecimento para os atletas. E foi interessante que depois de 2 semanas ele marcou uma reunião, ninguém sabia o porquê da reunião, e o intérprete lá até me alertou que era por causa de mim, eu não sabia por nada. Ele foi muito categórico. Pergunta para o Eliô se ele quer ser o meu preparador físico. Eu fiquei realmente numa sinuca, porque eu não sabia falar 10 palavras em alemão e tal, mas eu assumi aquilo lá e passei várias noites estudando, pelo menos o básico, para poder iniciar o trabalho. E até então, uma coisa importante a ser colocada é que os profissionais, quando eu estava lá de fisioterapeuta contratado, os profissionais são 2 profissionais na área de fisioterapia, e eu percebia que eles sempre estavam me colocando de lado. Então, pediam para que eu ficasse na academia com um determinado atleta, não deixavam eu ir para o campo e etc, né? Eles estavam na preparação física, mas eles tinham toda a questão da transição. E aí foi interessante, porque quando eu assumi realmente ser o primeiro preparador, eu fiz ao contrário com eles. Eu dei moral, eu coloquei eles dentro do campo, no aquecimento eu variava um dia eu, outro dia o outro. Eu mostrei o lado humano, o outro lado, né? Além, só que não perdendo esse lado profissional para aquilo que eu gostaria de que fosse o programa. Uhum. E foi interessante que essa interação foi muito boa, e aí os outros profissionais também, e eu participei aí da base do Ozil, que está hoje no Real Madrid, participei do Neuer, e inclusive eu até passo alguns trabalhos, inclusive de força para alguns desses atletas, principalmente o maior contato lá com o Neuer, que está no Bayern de Munique, e outros atletas também. A gente sempre está tendo aí um contato com o German Jones, que está hoje lá no próprio Schalke, enfim. Eu tenho um contato com todo o pessoal lá do Schalke também. Então criou-se, né, um vínculo muito interessante e a aceitação do treinador alemão. O treinador hoje está no Hannover. O ano passado eu já fui fazer um trabalho lá com eles no início da pré-temporada, né, porque a gente tem já um trabalho funcional de força já mais ou menos há 10 anos já venho trabalhando isso daí com os atletas, peguei muita experiência de pesquisa, etc. E é interessante, e esse trabalho eu estou conseguindo desenvolver aqui no Náutico hoje. Uhum. Então eu só fiz essa colocação para você aí de algumas passagens minhas no Schalke, claro, para caracterizar. E eu imagino, Elio, que a interação com essas outras culturas, esses modos de agir,
esses comportamentos humanos mesmo de cada um desses profissionais tenha servido de alguma forma para o desenvolvimento da sua carreira. Eu acho que deve ter servido para o seu próprio crescimento, para a sua visão de mundo mais abrangente e para a sua prática mesmo de trabalho com os jogadores, digamos, hoje e agora do Náutico, né? Eu penso que ajudou muito, e principalmente pelo fato de eu ser muito flexível nesse sentido. Flexível no sentido de que aproveitar tudo que eu consegui em cada clube que eu passei, no Galatasaray, um tempinho no Chelsea, o maior tempo no Lyon, no Le Mans, no Lille, no Schalke, um pouquinho lá no Hannover, né? Alguns clubes lá no Twente da Holanda. Então, tudo que eu pude absorver desses profissionais, observar, pesquisar e perguntar, tudo isso daí, mais a experiência que eu tive no esporte individual, mais no voleibol. Então, isso daí, logicamente, que é toda essa história, essa inter-relação que eu tive, me ajudou demais no sentido de poder hoje estar tentando, pelo menos estou tentando criar uma metodologia para o futebol, mas com base científica. Então, o trabalho meu é totalmente diferenciado de todos os preparadores do Brasil hoje, né? Então, isso eu tenho certeza, porque eu tenho muita coisa que eu trouxe de lá, mas muita coisa daqui também eu levei, mas todo esse montante aí de informações que eu recebi em todo esses tempos aí de Europa, esses tempos de voleibol, de atletismo, de triatlon, me faz, ou me credencia pelo menos, a ver o que você está acompanhando aí do Clube Náutico, em saber trabalhar um atleta que tem 19 anos, que é o caso do Douglas, nosso ala esquerdo, assim como de um Araújo, de um Alessandro que está agora para fazer 36 anos na sexta-feira, do Araújo, de Lúcio, de Martinez, que pelo menos dentro de todos esses jogos que eles participaram, não deixaram nada a desejar em relação à intensidade do trabalho, em relação aos próprios critérios que a gente faz de avaliação desses atletas durante uma partida, com análise de GPS, etc. Entendeu? Então, acho que isso é importante ser colocado, né? Porque nós temos jogadores aí com uma idade muito avançada e jogadores muito jovens. Então, o que se faz com esses atletas? Como colocá-los na melhor da sua condição no seu determinado momento, né? Que é um jogo, por exemplo, o último jogo nosso foi com o Grêmio às 21 horas de quinta-feira, lá no Rio Grande do Sul. Nós tivemos muito pouco tempo para enfrentar o Atlético no domingo às 16 horas e contra um time credenciado para ser campeão e um time que tem um preparador físico da seleção brasileira, né? Então isso tem que ser colocado, né? Claro. E Elio, de modo geral, obviamente, falando dos clubes europeus, você detecta e detectou na sua passagem muitas diferenças em relação à cultura na preparação desportiva dos jogadores de futebol e também em relação às avaliações físicas. Eu queria saber como é que isso é trabalhado, o que de fato para a prática você trouxe de lá para cá e o que você pôde implementar que serviu de referência para esses clubes. Você podia dar esse panorama geral, por gentileza? O que eu penso que existem alguns testes que são mais básicos em termos de critérios, e outros clubes como o Schalke, nós tínhamos lá, logicamente que é normal dentro do calendário, você tem muito tempo para colher esses resultados, mas o que eu percebi é que a maioria dos clubes que fazem, entre aspas, muitos testes, e outros também, até aqui no Brasil já acompanhei também, mesmo alguns clubes que pegam pouco teste, não está inteirado com esses resultados no dia a dia. O que é? Transformar esses resultados dos testes em resultado prático, ou seja, colocar na sua prática do dia a dia.
Então, você tem que ter uma percepção muito grande em relação a isso e você, para que também você tenha, por um outro lado, você não se condicionar somente a achar que o cara é um robô. Ou seja, não, o teste deu isso, então vou trabalhar isso por causa do teste. Não. Você tem que sim colher todas essas informações e aí sim botar as suas estratégias de trabalho em cima do seu calendário, seja europeu, seja aqui, questão de distância, de uma série de coisas. Então, o que ocorre é essa variação sim. Alguns clubes têm quantidades de testes absurdas e outros clubes menos. E, logicamente, que associado a essa questão da interação dos profissionais, você tem critérios também até para favorecer a questão da alimentação, vamos dar um exemplo, né? No Schalke, por exemplo, para cada tipo de treino, eu tinha uma suplementação específica do trabalho. Uma outra coisa que a gente está tentando implantar aqui, e lá eu já consegui fazer, é que um atleta em recuperação, dependendo da sua lesão, ele também tem que ter uma suplementação, ele também tem que ter uma alimentação reparadora, etc, etc, etc. Então, isso daí faz com que todos os jogadores estejam no seu melhor, no seu momento. Então, isso é o que vai levar essas pequenas coisas que vão levar aqueles atletas a estarem no seu melhor em todo momento. Fala assim, na Europa não treina direito, não treina nada, mas os caras estão bons. Sim, lá existe um calendário, lá existe uma estratégia diferente, lá existe um tipo de tática diferente. Então, são fatores que influenciam diretamente no resultado e que influenciam nas estatísticas também em relação ao que nós fazemos aqui no Brasil. Então, essa inter-relação vai variar. Assim como também varia a questão financeira. Claro. Eu tenho um Bayern de Munique, que é um clube da Alemanha, que você sabe, é um dos mais ricos do mundo, assim como vou encontrar um Hannover da vida, que nem está tanto assim, mas que bate de igual para igual.